nas cartas de João, 1 João, lá antes do Apocalipse, lá pertinho do Apocalipse. Hoje eu estava em minha casa vendo o filme do Apocalipse, né? Aquele filme com o apóstolo João na ilha de Patmos, e comecei a ler as cartas de João, e Deus, ele vai, falando com a gente através da palavra, mas eu ainda fiquei, Senhor, o que é que eu trago para a tua casa hoje? E Deus falando do amor dele, do começo até o fim. Aí de você pensar aqui, o que aconteceu no Apocalipse? Não é o grandioso amor de Deus transparecido nas letras, a qual diz, olha, para que você venha ser salvo, você tem que ser assim, você tem que ser assado. Não é assim? As cartas às igrejas, vai falando ali, olha, tenho a favor de você que guardaste o primeiro amor, mas para outras eu tenho contra você que deixaste, Então assim Deus, ele nos instrui com amor. A palavra do Senhor vai dizer que Deus só castiga e repreende a quem ama. Se você não está sendo repreendido, cuidado, Deus pode não estar te amando. Amém? Mas vamos ler um versículo aqui bem interessante que vai chamar a atenção da igreja. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 1 diz assim: Amados, não creiais em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus Cristo que veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. Amém? Vamos orar, Pai. Abençoa, Deus, essa palavra, Senhor, abençoa esta pregação, me abençoa nesta noite. Peço-te, ó Pai, que o Senhor toma, Senhor, Pai, aleluia, o controle desta palavra, as palavras que serão ministradas, que o Senhor venha agir através de mim, Senhor, ainda, Pai, que somos aqui poucos nesta noite, mas cada um de nós viemos aqui para comer uma parte deste bolo, cada um de nós aqui viemos para nos alimentar com a porção diária, porque a porção diária, Pai, representada, Pai, pelo maná que descia, ali era pego ali somente aquilo que iria comer durante aquele dia, e a palavra de hoje é o maná que desce hoje para nos alimentar, para nos encher de alegria, para nos dar a salvação. Então Deus já abençoa cada um que aqui está recebendo deste maná, e a mim também, Senhor. E eu te peço, Deus, usa a minha boca nesta noite para trazer algo para a tua igreja, para aqueles que vão ouvir, aleluia, em algum momento, para a honra e glória tua, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Glorifique ao Senhor, podem sentar. Ô glória! Eita glória, isso aí, é para Deus, hein? Amém, irmãos? Irmãos, eu estava lendo hoje as cartas de João, e João, ele vai lá no comecinho já das cartas de confirmar a palavra do texto do Evangelho, que vai dizer, no princípio ele era o verbo, A palavra ali vai se completando, dizendo ali, porque ele aparentemente, ou vou botar concretizadamente, ele vem realmente a se mostrar de quem que ele está falando. Eu estou falando de Jesus, eu estou falando do Filho de Deus, eu estou falando do autor e consumador da fé, eu estou falando daquele que nos trouxe o verdadeiro amor, eu estou falando daquele que é a luz na escuridão, eu estou falando daquele que é a luz que ilumina as trevas, eu estou falando daquele que é digno de toda honra e toda glória, eu estou falando daquele a qual veio nesta terra, viveu entre nós, nos ensinou o Evangelho e subiu e está sentado à direita do Pai. João, ele veio trazer aqui nesta palavra, confirmando que Jesus, ele é amor, que
Jesus ele é o nosso Salvador, que Jesus ele veio nesta terra como o maior exemplo de amor, aleluia, a qual ele se deu a sua própria vida por amor de todos nós. Então ele não veio simplesmente falar, como muitas das vezes nós só falamos, né? Jesus ele fala e viveu, ele foi o amor verdadeiro. É como assim, eu posso falar, Jesus é o amor, né? Porque eu ouvi falar, mas eu não vivi isso. Mas ele não, ele simplesmente, eu posso falar que, eu sou um bom motorista, eu sou isso, eu sou aquilo, mas se vocês não provar disso, eu nunca viajei no seu carro, eu nunca nunca vi alguma coisa que você fez para mim poder dizer que isso é verdade que você está falando. Mas Jesus não, Jesus ele veio, provou e prova até hoje. Porque para os verdadeiros adoradores, aleluia, você vê ali durante a adoração a presença de Deus, o agir de Deus, o amor de Deus. Através dos atos que acontecem em nossas vidas, podemos contemplar, aleluia, de todas as formas. Deus te guardando, Deus te livrando, Deus te exaltando, Deus puxando também tua orelha, né? Deus, como diz a palavra, Deus castiga e repreende a todo que ama. Então Deus também puxa a orelha ali a ponto de dar uma castigadazinha. Não, peraí, você vai passar por esse processo aí, porque você tá muito rápido, você tem que diminuir um pouquinho, você tem que prestar atenção ali nas vírgulas, nos pontos, porque se você correr demais, você vai deixar de aprender alguma coisa. E assim Deus, aleluia, assim Deus nos deixou Jesus nessa terra, né, nos ensinar o que precisávamos saber sobre o amor. E aqui neste texto, as cartas de João, ele está confirmando todas essas coisas para nós. Ele vem dizer, aleluia, a confirmação das palavras de Jesus, a qual diz, amai a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. De que forma que ele vem dizer isso aqui? Ele vai dizer aqui que aquele que diz que ama ao seu próximo, mas, aleluia, vou recolocar, a palavra vai dizer assim, aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu próximo, esse é mentiroso. A palavra vai dizer, aleluia, que como é que você pode dizer que ama a Deus que você não vê e vai dizer que não ama o seu próximo? Entenda, se o próximo está do teu lado e você pode amá-lo por aquilo que ele faz, por aquilo que, como ele conversa, da forma dele falar, da forma dele agir, mas você está com ali, como é que eu vou colocar assim? Você está com a palavra, o mandamento de amar a todos. Independente se você vê ou se não vê. Então Deus deixou um mandamento, aleluia, para você ser diferente. Se eu amar 99% das pessoas do mundo e não amar uma só, eu estou errado, eu estou pecando e não tenho amor a Deus. Que a palavra de Deus vai falar, aleluia. Porque se você cumpre os mandamentos de Deus, você ama a Deus e tem a Deus. Porque se você deixar de cumprir o mandamento de Deus, você já está errando, você já está pecando. Aquele que não cumpre os mandamentos de Deus, peca. E o que é os mandamentos de Deus, irmãos? Temos os mandamentos que a Bíblia nos diz, né? Aleluia, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Não pecar contra o nosso próximo, não roubar, não matar, né? Não desejar a mulher do próximo, não roubar aquilo que é do meu próximo, honrar pai e mãe, e assim todos os mandamentos que diz. Mas agora eu quero dizer o seguinte, que os mandamentos de Jesus, eu vou falar assim, que Jesus resumiu todo o mandamento em 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se você cumprir esses 2 mandamentos, você cumpre toda a Bíblia. Mas aqui também tem algo interessante que Jesus nos deixou. Jesus nos deixou as obras a ser feitas. E quais são as obras de Deus? Tem muitas pessoas que pensam que fazer a obra de Deus é estar dentro da igreja todos os cultos. Tem muitas pessoas que pensam que a obra de Deus é ficar pregando,
que a obra de Deus é ficar louvando, que a obra de Deus é estar de frente aqui do púlpito com o microfone na mão falando sobre Deus. Não! Isso aqui é um culto de adoração a Deus. Sabe qual é as obras de Deus? As obras de Deus é você ajudar os pobres e as viúvas no seu momento de dificuldade. É você levantar alguém que caiu ali fora. É você pregar sim a palavra de Deus, não aqui dentro da igreja, onde a maioria já são evangélicos, a maioria já conhece Deus. Mas a maior obra de Deus é você pregar lá fora também. É você no seu trabalho falar que Deus é bom e que Deus está ajudando. É no seu colégio você falar que Deus é bom e Deus pode melhorar a vida daquele que está ali. É falar que Deus é o seu escudo, Deus é a sua fortaleza. Não é só de palavras também, mas é de vida. As obras, a fé sem obra, ela é morta. E qual é a obra? A obra é você pregar para aquele que está necessitado não só da palavra de Deus, mas também da comida. E você pregar a palavra de Deus e levar o alimento também. As obras de Deus são feitas dentro da igreja também. Varrer a casa do Senhor é uma obra. Passar um paninho nas cadeiras também é obra. Cuidar dos instrumentos de Deus, cuidar da casa de Deus também é obra de Deus. Mas não é só aqui dentro que se faz a obra. Porque eu falo, dentro da igreja, para mim não é trabalho. É adoração. Se eu vou ali limpar um banheiro, para mim não é obra. Para mim eu estou adorando a Deus porque eu estou cuidando daquilo que é dele. Porque a casa não é do homem, a casa é de Deus. Desde o momento em que tudo isso aqui foi consagrado a Deus, é para Deus. Então se eu vou ali botar um copinho de água ali para poder as pessoas usar, eu estou adorando a Deus através desse ato. Se eu estou limpando o banco para o meu irmão sentar e não sujar a roupa, é a obra de Deus que eu estou fazendo, porque eu estou fazendo de forma a amar o meu próximo. E assim Deus deixou as suas obras. Quais as obras que nós temos que cumprir? É lá fora, demonstrar que nós somos realmente filhos de Deus, amando o próximo, amando o necessitado, ajudando o necessitado e fazendo tudo aquilo que Jesus fez quando andou nessa terra. Jesus, ele andou nesta terra e por onde ele andava, ele ia fazendo as suas obras, ele ia mostrando o seu amor, ele ia curando, ele ia transformando vida, ele ia deixando a sua palavra, porque a palavra de Deus é salvação e vida eterna. A palavra do Senhor, ela dá vida. A palavra do Senhor, ela muda a vida, ela transforma a vida. E o que mais Jesus nos mostrou neste mundo é amar o nosso próximo. É demonstrar o amor ao qual Ele mesmo nos demonstrou. Qual foi o amor que Jesus nos demonstrou? Jesus tomando todas aquelas... Você quer ver um dos maiores demonstrações de amor que Jesus nos deu? Quando Jesus ia pregando, ele ia andando, uma multidão ia se juntando. Aleluia. Em determinado momento, Jesus virou para o seu discípulo e falou: o que daremos para esses todos aí comer? Né? Aí ele: Senhor, não temos o suficiente para dar para todo mundo. Ué, você não viu o que aconteceu na última multiplicação? Veja bem que coisa grandiosa. Jesus: não vamos despedir eles com fome, porque senão eles vão perecer pelo caminho. Mas aí pegou o que tinha ali, levantou ao Pai, abençoou, multiplicou o pão. Aleluia, todo mundo comeu e se fartou. A maior demonstração de amor que Deus tem ali, e cuidar daqueles que estão seguindo Ele. A palavra vai nos dizer, igreja, que Deus cuida de nós através do amor. Se nós estamos caminhando com Jesus, se nós estamos sendo fiéis nessa caminhada, Ele, como disse que está escrito, Ele não deixará o justo mendigar o pão. Está escrito, não sou eu que estou falando. Quantas multiplicações de pães e peixes Jesus fez na Bíblia? Isso é demonstração de amor. Ele mesmo falou: não dá para despedir esse povo não, porque eles vão perecer pelo caminho, eles vão morrer no caminho. Dá a eles vós mesmo de comer. E assim multiplicou e todos comeram. E não foi uma vez só que ele multiplicou, não. Aleluia.
E veja que ali ele curava. Olha, quando eu olho Jesus fazendo aqui, né, como foi pregado na última vez, Senhor pergunta para os seus discípulos, ou melhor, o seu discípulo pergunta para o Senhor, quem pegou para que esse nascesse cego? Ou em outro caso, quem pegou para que esse nascesse dessa forma? Quem pegou para que esse esteja passando o que está passando? E foi o que Jesus falou, ele não pecou nem os pais dele para que ele nascesse cego. Mas o que está acontecendo na vida dele era para que a glória de Deus viesse a ser manifesta. E as nossas vidas também, aleluia, através de nossa vida, a glória de Deus está sendo manifesta. Porque independente da dificuldade, igreja, que nós estamos passando, a glória de Deus está se manifestando em nossa vida. De que forma? Eu não mendigo pão, graças a Deus. Eu tenho alimento na minha casa, eu tenho meu teto, eu tenho minha caminha para dormir, eu tenho meu chuveiro quente ou frio, mas tem água na caixa para tomar banho, tem uma aguinha gelada na geladeira, e Deus está nos guardando, tem uma roupa bonitinha para colocar. Veja bem o que Deus tem feito em nossas vidas. Isso é a demonstração de amor que Deus tem para nós. Eu quero dizer, igreja, que a palavra que eu li, que vai dizer que há muitos falsos profetas nesse mundo. A palavra de Deus fala para nós estarmos atentos. Os finais dos tempos estão aí. E o que eu quero estar resumindo aqui nesta palavra agora é: Jesus é amor. Mas tem muitos aí fora que estão usando de palavras persuasivas para enganar a muitos. Então tente cuidado. Que há muitos aí vestidos de muitos lobos, vestidos de ovelhas, para poder tragar, para poder roubar. Tem muitos falsos pastores, muitos falsos líderes, muitos falsos que estão aí, implementando a palavra de Deus de maneira errada. E temos que ser cuidadosos. De que forma podemos ser cuidadosos? Lendo a palavra. Se alguém falar, não, está escrito lá que pedra é pedra, pedra é pedra. Eu quero dizer de que forma, igreja, que temos que ler e entender que a palavra, aleluia, tem que estar gravada no nosso coração. Se Satanás vier e começar a falar a Bíblia para você, será que você vai saber se ele está falando a Bíblia da maneira certa ou ele está te persuadindo através da palavra? Está escrito. Satanás foi tentar Jesus aonde? No deserto. E Satanás tentou com o que ele tinha? Não, Satanás tentou com a palavra de Deus. Você não é o filho de Deus, querendo dizer, você não tem todo o poder? Transforma esta pedra em pão para matar a sua fome. Você é filho de Deus. Você, né, vou antecipar, né? Lá atrás, depois de tudo isso, Jesus transformou ali a água em vinho. Então, para ele transformar a pedra em pão, era mole. Facinho, era só, já pode comer a pedra aí que é pão. Né? Lá no passado, não bateu na rocha e saiu água? O que cair, maná do céu. Que seria transformar uma pedra em pão? Seria nada. Seria só o... Mas o diabo, ele usa de artimanha. E eu quero dizer, igreja, que todo aquele que não está andando na luz está em trevas. E se a pessoa está errando, pecando, blasfemando, mentindo, ele já está sendo usado por Satanás. Se alguém prega o que está errado nesta palavra, ele está mentindo. A gente pode conjecturar. Olha, eu acredito dessa forma de pensamento aqui. Eu não tendo uma linha de raciocínio ou um entendimento 100% naquilo que eu estou lendo, se eu conjecturar uma coisa, né? Eu posso dizer, José foi lançado numa cova. Pode ser rasa, pode ser funda, eu não sei, já estou conjecturando. Pode ter lama lá dentro, pode estar seca, eu não sei. Eu sei que eu posso conjecturar algumas coisas, porque a Bíblia não me dá uma resposta.
Mas se em algum lugar está escrito e eu ter certeza que é verdade, eu tenho que pregar exatamente o que está escrito. Então eu quero dizer, igreja, que no mundo tem muitas pessoas usando de sabedoria humana para poder desviar o verdadeiro crente, o verdadeiro fiel. E o que eu estou dizendo é verdade, porque nós sabemos que no mundo tem muitos lugares que as ovelhas estão fazendo isso. Muitos pastores, por exemplo, não estou julgando pastor nenhum, não estou julgando líder nenhum, mas infelizmente tem muitos líderes que caem, que escorregam, vamos falar assim, né? Que se afastam da verdade, que pecam e acaba fazendo o quê? Espalhando todas as ovelhas daquele rebanho. Então, que nós venhamos, igreja, a ler esta palavra de dia e de noite, para que nós não venhamos a ser desvirtuados por alguém com boas palavras, com palavras bonitas. Eu posso dizer palavras bonitas aqui, mas de repente não está escrito na Bíblia. E se você não ler, você vai comer comida estragada. Então, eu aprendi assim, tudo que eu ouço, eu tenho que ter dois bolsos, um bom e um furado. De que forma? Tudo que eu ouço que é verdade, eu pego e boto no bolso bom. Mas o que for duvidoso, eu guardo ali para poder ver. Se eu ver que não está correto, não, eu boto no bolso furado e deixo cair embora. Para que a gente não venha se contaminar. Para que a gente não venha errar. Você quer ver uma bobeirinha pequena que o pessoal prega aí? Muita gente prega que Jesus dormiu na proa do barco. Não é uma coisa grande, mas só que está errado. Jesus dormiu na popa do barco. Jesus dormiu na parte de baixo, de trás do barco, não na parte da frente. É uma coisa errada? Se você ler, você tem que saber que ele dormiu na parte de trás. Você pode dizer assim, Jesus dormiu no barco. Amém, não importa onde que ele dormiu no barco. Mas se eu falar, Jesus dormiu na proa do barco, eu estou mentindo. Não é uma coisa grave, mas eu estou deturpando a palavra de Deus. Porque Jesus não dormiu na proa, Jesus dormiu na popa. Dá para entender, igreja? Temos que estar todo o tempo atento. Eu quero dizer também que aqui no decorrer da leitura a gente pode se enganar também. A gente pode trocar um nome, né? Como eu mesmo já troquei, né? Uma vez eu estava pregando sobre o rei Ezequias e em vez de eu falar Ezequias, eu falei Ezequiel. A gente erra às vezes assim, mas não é um erro que a gente venha deturpar a palavra de Deus, né? É uma coisa assim que a gente vê que foi só uma troca de palavra no momento errado ali, a gente entende. Agora, quando a pregação está saindo fora da verdade de Deus, nós temos que ter cuidado. Nós temos que ter cuidado. Nós, como homens e mulheres de Deus, temos que estar atento. Tudo que você ouvir, vá lá na Bíblia e leia. Se está com dúvida, Deus, ilumina minha mente, me dê a verdade desta palavra, e Deus é fiel para dar a verdade. No mínimo, você procurar um líder, né? O seu pastor, um líder que você sabe que ele tem a resposta para dar, e chegar lá e pedir, olha, você pode me tirar uma dúvida? Eu li essa passagem aqui, mas eu não estou entendendo. E ali, né, mediante a revelação de Deus, ou mediante ali o discernimento da palavra escrita, você ter a resposta que você precisa, para você não ter dúvida. O que eu quero trazer com isso, igreja? Você não pode sair com dúvida da igreja sobre a palavra pregada. Uma vez um homem pregou numa igreja que eu estava, e ele falou que Moisés era assassino. Olha, eu fiquei assim, que isso, gente? Moisés assassino? Ele até foi, né, lá do Egito, mas ele não estava falando dessa parte. Ele estava falando que Moisés foi chamado de assassino. Acho que pela própria esposa dele. Aí no final do culto meu querido, me dá licença, me perdoa, me desculpa.
Você pode me dizer por que que Satanás, por que Moisés foi chamado de assassino? Aí ele me explicou mais ou menos o assunto, mas ele não sabia também me dizer onde estava. Aí ele foi e falou assim, rapaz, eu me perdi agora da onde que está. Mas está escrito lá, dá uma pesquisadinha, com calma e tal. Ele me explicou mais ou menos o assunto, e através da explicação, eu fui lá e achei na Bíblia, né, que ele foi chamado de assassino por ter cortado os prepúcios dos filhos, se eu não me engano. Creio que é isso mesmo? Vai lá, testa lá também. Pesquisa lá e acha, tá? Que foi lá, aí a mulher dele chamou ele de assassino por causa disso, né? Acredito que foi dessa forma, tem muito tempo que eu li atrás, há muito tempo atrás que eu li, então acredito que seja exatamente essa parte, também não lembro o lugar que está. Mas assim, não é uma coisa que te assusta, né? É uma coisa que te assusta. É igual, é tanta coisa, tanta coisa que nós temos que vigiar. É tantas coisas que nós temos que estudar. Eu quero dizer aqui para a igreja, para todo mundo que vai me ouvir, estude a Bíblia, tenha o hábito de ler um capítulo por dia, porque em algum momento Deus vai te usar através daquele capítulo. Em algum momento Deus vai te dar o discernimento daquele capítulo e nós não seremos enganados. Por quê? Tem muita gente aí fora que está pregando o Evangelho, mas está pregando o Evangelho deturpado, está pregando um evangelho mentiroso, está pregando um evangelho diferente. E a palavra vai dizer que se alguém vier pregar outro evangelho que não seja esse, seja ele anátema, maldito. Amém, igreja? Aleluia. Que essa palavra, né, fique firme no coração de cada um. Deus, ele nos deu a palavra, está na nossa mão, é só ler. Pega uma Bíblia, combina com a outra ali, vê se ela está dizendo a mesma coisa. E ali você vai ler a Bíblia, tirar suas dúvidas e saber que Deus fala com a gente. E Deus nos ama tanto, 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 que Ele nos deixa na Bíblia os exemplos de amor que Ele tem para cada um de nós. Então que nós venhamos a ter a convicção de que temos que ler a palavra, viver a palavra, para não sermos enganados por nada. Amém? E assim agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.